Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Livro de Ruth. Nós temos aí nesse quadrinho aí um resumo do que aconteceu no livro de Ruth. Depois nós vamos falar com mais detalhes. Temos aí o Elimeleque, Noemi e os filhos, né, que saem da terra de Belém para a terra de Moabe. Lá a Noemi fica viúva e os filhos dela se casam. Aí depois as noras também ficam viúvas. E aí a Noemi decide voltar para sua terra natal, que é a terra de Belém. A órfã decide voltar, né, para sua família, enquanto a Ruth persiste em ficar com Noemi. A Noemi busca um resgatador. A Ruth encontra-se com o Boaz, que é esse resgatador. E depois o Boaz se casa com a Ruth. Vamos lá, o livro de Ruth, a história ela acontece no tempo dos juízes, tanto que se você puder e quiser voltar, né, para ler lá o livro de Juízes, a gente vê que é um período onde o povo de Israel peca contra Deus e a ira do Senhor se acende e permite que os inimigos os castiguem. Então, e nesse período também havia o castigo da própria terra, que Deus não permitia que houvesse colheita, ou se houvesse colheita, os inimigos iam buscar. Então, por isso que lá na terra de Belém, a fome acontece naquele período, e aí eles vão para a terra de Moabe. Temos aí os quatro personagens, né, que é o Elimeleque, que é o marido da Noemi, e os dois filhos, que é o Malom e o Quilion. E lá eles se encontram com as Moabitas, uma chamada Orf e outra Ruth, e aí eles se casam, passa-se um período, os filhos morrem, mas sem deixar filhos, né? Sem deixar netos para Noemi. Então ela decide voltar para Belém. No capítulo 2 a gente vê que Noemi era uma mulher conhecida lá na terra de Belém, né? Através do seu marido, Elimeleque, aí eles veem, sabem, né? Da história. Então, para não passar por fome, Noemi orienta Ruth a ir para os campos. E aí, se você quiser voltar também lá no livro de Deuteronômio, Deus deixa designado lá, eu acho que no capítulo 19, que quando houvesse uma colheita, a pessoa que estivesse colhendo, se caísse algum milho ou alguma parte da colheita no chão, não era para pegar, era para deixar para as pessoas menos favorecidas, que é sinal que a carroça, né, o recipiente já estava cheio. Então a Ruth ela foi e começou a colher lá o que estava caindo, né? E o Boaz se encontra com ela, chama ela para comer junto com eles lá, né, fazer a refeição, e ele então contrata a Ruth para poder colher junto com as mulheres que lá estavam, e ela podia levar para a Noemi a, o que ela quisesse levar, né, o suprimento para alimentação para o dia. E aí a notícia já tinha corrido, tanto que Boaz falou, não, eu fiquei sabendo que a Noemi voltou, infelizmente voltou viúva, você é nora dela também, viúva do filho dela. Então, ela volta com essa colheita, com essas informações, a Ruth conta para Noemi, fala que teve esse encontro com Boaz, que foi contratada também para trabalhar lá. E aí a Noemi fala com Ruth que Boaz, que é o remidor, que é o resgatador, esse papel do remidor, do resgatador, seria um parente mais próximo que iria perpetuar a família do falecido, digamos assim, dos falecidos, né? Que são os filhos de Elimeleque e de Noemi. Então, a Noemi ensinou a Ruth como é que ia ser o ritual. No capítulo 3 ela deveria ir ao encontro de Boaz, porque naquela época o, o dono da colheita, né, no caso Boaz, ele depois de ter terminado toda a colheita, ele dormia ali na própria eira, no próprio celeiro, para poder tomar conta da sua colheita. E aí ela deveria é, entrar lá e esquentar os pés de Boaz, e ali ele ia saber que ela realmente estava querendo que ele fosse o remidor, o resgatador dela. Só que o Boaz não podia assumir esse papel porque tinha um parente mais próximo do que ele. A Bíblia nem relata o nome desse rapaz, desse homem.
que seria o remidor mais próximo. Mas aí o Boaz conversa com ele, explica a situação, ele não quer, tanto que ele faz ali um ritual que é tirar o sapato, né? Fala, eu não quero, então fica à sua disposição aí de assumir o papel de remidor para a família de Ruth. E o Boaz assume Ruth, se casa com ela, e eles têm filhos e são felizes e abençoados, tanto que da descendência de Boaz e Ruth, que nasce o Jessé, que depois vem Davi, que depois vem Jesus Cristo. Aí um mapa, né, que retrata a questão da distância que eles atravessaram. Belém está do lado, né, do lado Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, e aí tem o Mar Morto e do outro lado que está a terra de Moabe, lembrando que os moabitas não serviam ao Senhor. Então a Ruth e a Orfa, elas se casaram com os filhos de Noemi e Elimeleque e abandonaram ali a sua cultura, a sua tradição, para conhecer o Senhor, para passar a servir ao Senhor. Aí mais uma figura, né, que mostra ali a distância que foi atravessada. Jerusalém, né, que tem ali Belém próximo, e do outro lado do rio, a terra de Moabe. Pois bem, gente boa, chegamos ao final aí dos nossos estudos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você leia aí o livro de Ruth, que é rapidinho, é pequenininho. São apenas 4 capítulos. E dedique-se na leitura da palavra de Deus. E mais uma vez, se você não leu a Bíblia ainda inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.